campeão das multidões. Será sempre o mais querido pelos nossos corações. Campeão das multidões. Eu me orgulho de ser da terra potiguar. Quando vou para o gramado ver o ABC jogar. ABC Clube do Povo. Olá pessoal, boa noite para você que acompanha o Novo aqui no Facebook. Eu sou o Luan Xavier e hoje a gente está aqui para começar mais uma Hora da Frasqueira, o programa que é feito para o torcedor do ABC e também pelo torcedor do ABC, afinal, você já sabe que aqui funciona assim, você vai participando, mandando sua pergunta, o seu questionamento, seu comentário e a gente vai passando aqui toda segunda-feira, sempre com um convidado especial. Hoje, como você já está vendo aí na tela, estamos aqui com o Dr. Roberto Vital, ele que é médico do ABC, é o chefe da equipe médica do ABC e tem muita coisa a falar com a gente sobre isso, sobre a disputa do time na Série B do Campeonato Brasileiro. A gente sabe que com esse modelo de competição de pontos corridos, quase sempre, quase toda rodada, o time perde pelo menos um ou dois jogadores por questões médicas e sobre isso também a gente vai falar aqui com ele hoje num bate-papo bem bacana e eu já faço convite para que você participe, né? Mande a sua pergunta, seu comentário e como sempre também a gente tem hoje promoção de ingressos. O ABC tem um jogo marcado para sábado no Estádio Frasqueirão. O ABC entra em campo amanhã, a gente vai falar sobre esse jogo, mas o próximo jogo do ABC em casa é sábado contra o Ceará. É um jogo importante nessa luta do ABC para se distanciar da zona do rebaixamento e a gente vai dar 2 ingressos para 2 torcedores para esse jogo. Vocês vão assistir esse jogo a convite do Novo e da diretoria do ABC, que é quem cede esses ingressos. Para você ganhar, basta você compartilhar essa transmissão ao vivo agora aí na sua linha do tempo. Tem um botão embaixo, se você tiver no celular, tem um botãozinho de compartilhar aí no canto inferior do seu celular. Compartilha usando a hashtag Hora da Frasqueira, que você vai concorrer a um desses 2 ingressos que a gente vai sortear no fim dessa transmissão ao vivo. Aqui ao meu lado, como você já está vendo, o nosso galã Carlos Magno Araújo, que está inclusive até com o cabelo combinando com o cenário da Hora da Frasqueira, um tom mais alvinegro aí. Já tem gente participando, mas vamos começar por aqui. Boa noite, Magno. Olá, boa noite, Leandro, boa noite, doutor Roberto Vital. Um prazer receber o doutor Roberto Vital, que tem sido vital, com perdão o trocadilho, né? Porque ultimamente o ABC tem tido muitos jogadores entregues ao departamento médico e a presença de um profissional como o Dr. Vital é sempre importante. Eu queria, Luan, só no começo registrar aqui, nós da crônica esportiva e do jornalismo, né, tivemos uma perda grande no sábado, né, com a morte do Lupécio Luiz, uma grande figura humana, um comentarista de primeira, ponderado, um crítico que sabia a medida como criticar e a medida da crítica. Então, assim, foi uma perda repentina, ele sofreu um infarto, morreu no sábado, no início da tarde, tinha 73 anos, moçoroense, gente boa e do bem, é uma grande perda para o esporte e para a crônica esportiva. Então, o registro aqui é a solidariedade à família e o registro aí para a imprensa e para quem acompanha o esporte, uma perda grande para o esporte, mas vamos... Gente boa demais, é um cara que é daqueles caras que você não encontra uma pessoa que não gostasse do Lupécio, né? Então, fica aqui o nosso abraço a todo mundo, o Lupecinho, o filho dele, toda a família, né? Que vocês possam receber conforto aí nesse momento. É como você disse, uma unanimidade mesmo na crônica esportiva. É verdade, uma grande perda. Voltando para o tema, para o futebol, né, Luan? O ABC volta a campo amanhã, né? Isso depois de ganhar o Brasil de Pelotas e interromper aquela série de 8 derrotas. E tem uma série aqui, Luan, eu anotei aqui, os próximos jogos do ABC, certamente o torcedor também sabe disso, mas só para lembrar, sábado agora pega o Ceará, aqui no Frasqueirão, depois sai para enfrentar o Paraná fora, depois pega o Internacional, que não precisa nem dizer nada, em casa, e depois sai para pegar o Vila Nova, que hoje é o segundo colocado. Então tem uma sequência dura de jogos muito duros, como em geral são os jogos da série B. Mas a gente torce aí para que o ABC possa atravessar mais essa sequência, saindo, que é o que ele busca, da zona de rebaixamento. Eu queria perguntar, aproveitar logo a presença do Dr. Roberto Vital. Logo que o Márcio Fernandes assumiu a primeira partida dele, a grande preocupação dele era botar o time para jogar por 2 razões. Uma, levantar o astral do jogador, trabalhar a autoestima
que era fundamental naquele momento, e a preocupação dele naquela ocasião era com a quantidade de atletas que tinham no departamento médico, né? Como é que anda a frequência de atletas do departamento médico do ABC agora, doutor Roberto? Gostaria de aproveitar, né, o convite e agradecer a vocês, né? Eu sou até suspeito, né, quando teve o problema do ABC, o apoio que vocês deram, né? Eu gostaria de agradecer esse momento, agradecer a torcida do ABC, né, que é a Hora da Frasqueira, né, esse brilhante programa que o Novo apresenta, e aproveitar também o momento, minhas condolências, né, a família do Pécio, um grande amigo nosso, parceiro, né, então está todo mundo enlutado, a crônica esportiva, todo mundo convive com ele, Dona Fátima, a esposa dele, o Lupécio II, e as outras irmãs e o irmão dele, e é claro, a gente muito consternado, mas espera que a vida continue e que ele seja lembrado, né, como uma pessoa do bem, né, a gente falar nesse sentido. Então, voltando, Carla, que você perguntou, né, esse momento crítico que o ABC está atravessando, né, de perder vários jogos, nós tivemos também algumas consequências a nível do departamento médico, alguns lances até atípicos. Então, se a gente fizer um balanço hoje, quem está no departamento médico, de situação mais grave, né, o Oswaldo, né, que naquele jogo fatídico contra o América, né, já aos 20 minutos perdemos ele, já tinha feito a substituição e foi feito o exame, ele tem uma fratura, né, a nível de fíbula, então um jogador aí que vai demorar mais tempo aí, provavelmente aí uns 40, 60 dias. Temos o Marquinho também, que foi uma lesão atípica também, ele saiu lá no jogo, teve substituição, a gente suspeitava também até de uma fratura, ele teve uma contusão séria a nível de joelho, também vai ficar aí uma faixa, a gente até pensava num tempo maior aí de 50 dias, tal, provavelmente com 40, então, como medicina não é matemática, então são os dois casos mais emblemáticos hoje que a gente tem no departamento médico. E tivemos alguns atletas, né, nesse jogo que você fala de março, que foi o caso do Nando e o Eltinho, que também saíram naquele jogo, né, com lesões musculares, e o Nando, né, você vê como são os dois ao mesmo tempo, são os mais recentes. O Nando já voltou, já está praticamente liberado, o Eltinho está na transição, e o que a gente tem com maior tempo no departamento médico se chama o Pardal. Né? Isso, já tem internauta que perguntou. O Pardal, ele teve uma lesão muscular, e como é um atleta, vamos dizer assim, uma idade mais avançada, já teve lesões anteriores, no exame que ele fez, mostra que ele teve uma lesão recente e tem as lesões antigas, que são as fibroses. Então isso atrapalha realmente na recuperação do atleta, e você vê, ele já estava voltando, né? Já estava praticamente liberado de uma lesão anterior, e lá na viagem, fazendo até uma atividade na musculação, voltou a sentir. Então a gente está segurando o atleta por mais tempo para evitar, que a gente sabe que se você fizer o tratamento dentro dos padrões, nas normas técnicas, há uma possibilidade cientificamente de 30% haver recidível. Então foi um dos casos que teve a recidível, então o atleta que está com maior tempo, já está numa fase também de transição, a gente espera que essa semana a gente também já libere ele. E o outro que a gente teve, que também foi no último jogo, foi o Guedes, né? Também saiu sentindo a musculatura adutora, mas hoje nós já avaliamos o atleta, a evolução dele muito boa, e provavelmente a partir de quarta-feira também a gente vai dar uma liberada. Então a gente vai ficar com dois atletas para o problema mais sério, né, que é o Oswaldo e no caso o Marquinhos. Isso, essas contusões são decorrentes do excesso de jogos, do esforço? Você hoje tem vários fatores, né? Então a gente tem os fatores aí, vamos dizer, os acidentes de trabalho, né? Então o atleta, além de treinar, você falou, a gente estava falando anteriormente, questões de viagem, muitas vezes as viagens são cansativas, né? Você não tem aquela alimentação adequada, muito tempo chá de aeroporto, então fica cansativo, é pior do que você está treinando. Então, quando você tivesse uma sequência como você mostrou aí para frente, jogos só aos sábados ou só aos domingos, você teria tempo, né, de esses atletas que estão aí no limite, numa fadiga aí, você fazer a recuperação. Então, além dos acidentes do esporte, você tem vários fatores. Você tem atletas de várias idades, né? Tem atletas que já fizeram algumas cirurgias. A gente dá um exemplo, o próprio Pardal, o ano passado, fez uma cirurgia de ligamento cruzado. Então, é o que eu digo, os atletas que fazem cirurgia de joelho, essa cirurgia mais assim acentuada, mais grave, ele tem que fazer a manutenção para o resto da vida. E muitas vezes a gente recomenda e o atleta relaxa, né? Então, precisa jogar, precisa fazer o contrato, né? Precisa fazer um trabalho preventivo. Então, tem vários fatores que vão influenciar. Jogos numa sequência assim, terça,
sábado ou domingo, né? Questão de clima, né? Às vezes a gente sai daqui no calor e o ABC, por exemplo, foi jogar lá com Criciúma, 5, 10 graus, né? Então tudo isso influencia em termos ou predispõe ao atleta ter as suas lesões. E claro, existem os acidentes, porque o Oswaldo, você vê uma lesão, pelo que ele falou, ele teve uma fratura mais ou menos aqui em cima da fíbula, é uma fratura raríssima, né? Assim, dentro do esporte, mas aconteceu. Oswaldo, acho que ele tem 29, 30 anos, por aí assim. Então, é um atleta que se cuida tudinho, mas pelo trauma, né? Então, foi um acidente de trabalho que até nós mesmos ficamos admirados. Eu disse para ele, quando examinei ele, ele disse, doutor, não estou conseguindo levantar o pé. Não, mexa aí, você está movimentando. Eu digo, olha, se acontecer uma fratura aí, é 1 em 1 milhão. E aconteceu. Então, é que eu digo, era mais fácil ele tirar na Mega Sena que estava acumulada, né? Então, aconteceu. Então, a gente tem vários fatores de questão de treino, né? A individualidade biológica de cada atleta. Quer dizer, o ideal é que cada um faça uma programação, às vezes individualizada, questão de idade, questão de fator biológico. Os atletas, você está chegando, por exemplo, agora, os novos atletas, uns estavam treinando, uns estavam jogando, uns não estão bem, então até entrar em forma, muitas vezes você predispõe, porque o atleta sempre disse que estava treinando, né? Agora, o que ele estava treinando, aí que são outra história, né? Apesar de sempre a gente fazer as avaliações desses atletas que chegam, umas avaliações isocinéticas na Universidade Federal, com o professor Volbe, em que você tenta ver se tem algum desequilíbrio muscular para que possa ser trabalhado em cima disso. Então a gente procura sempre fazer esse trabalho preventivo. A situação do Adriano Pardal era uma que o André Azevedo, André Nóbrega, estava perguntando aqui, né? Ele está participando, já mandar aqui um abraço para todo mundo que já está chegando aqui com a gente. O Diego Azevedo está dizendo grande pessoa e profissional, doutor Roberto Vital. O Bruno Dantas estava aqui querendo saber também do Adriano Pardal. O Kleber Santos, muita gente estava na dúvida do Adriano Pardal. E outra questão aqui que o pessoal está falando, está comentando outra pergunta aqui também do André Nóbrega. Qual a influência do departamento médico na contratação de jogadores com histórico de lesão? Eu vou até estender um pouco essa pergunta. Qual é a participação, como é a participação do departamento médico na hora de contratar um jogador? Que a gente acompanha casos em que o jogador chega, às vezes até com muita pompa, muito nome, e aí o jogador está mal fisicamente, vai precisar daqueles velhos 15 dias, que parece que é uma clichê, e passa uma eternidade, e o torcedor, às vezes com razão, reclama. Então, como é que é feito a parte médica dessa Hoje forma? eu diria o seguinte, hoje é lei você fazer os exames médicos pré-participação, né? Qualquer atleta que ele chega, então ele, teoricamente, a gente tem que fazer uma avaliação cardiológica dele, né? E fazer os exames laboratoriais. Como a gente às vezes recebe um atleta que já vem de outro clube, já fez, a gente tem, como vocês estão falando em grupo de Zap, a gente tem a nível de CBF, um grupo geral, tem um grupo da Série A, Série B e Série C, então o atleta vem do São Caetano, a gente mantém um contato até e ele manda esse exame para a gente, e às vezes não está repetindo, o cara fez um mês atrás, a gente não fazia agora. Mas o maior problema nosso é que eu digo que muitas vezes a maioria dos atletas que vem, o que acontece? São atletas, o Oswaldo, se a gente falar o Oswaldo, o próprio Pardal, são atletas que já fizeram cirurgia de joelho. Né? Se você fosse ao pé da letra, né? Vamos dizer, um time grande como o Barcelona, o Real Madrid, que faz um pente fino, vai fazer ressonância magnética desde a coluna, joelho, tornozelo, as principais articulações. Infelizmente no Brasil são poucos clubes que teriam essa estrutura e é muito caro, porque uma ressonância magnética hoje você faz por segmento, cada uma dessas é uma média de R$1.000, né? Então fica inviável, né, em termos de clubes da nossa realidade, de você fazer um pente fino. Mas alguns atletas, quando a gente sabe desse histórico dele, vamos dar um exemplo bem típico, o Lucas, né, que veio agora recente, ele teve um problema anterior do joelho e, vamos dizer, houve uma indicação inicial dele fazer a cirurgia, ele voltou para o clube de origem dele, que era lá o Grêmio, e resolveu não fazer a conduta cirúrgica, e o atleta voltou. Mesmo assim nós falamos com os colegas lá do clube, refizemos o exame dele aqui, e não tinha assim nenhuma coisa de maior gravidade. Coincidentemente, quando ele veio, ele teve, na semana que vinha para o ABC, teve um entorse do tornozelo. Aí ficou todo mundo, ele não está jogando por causa do joelho. Então, em precaução, nós até aproveitamos, fizemos a ressonância magnética do joelho dele e do tornozelo. Então, ele teve um tempo maior
para recuperar o tornozelo, não era mais o problema de joelho. Mas é que eu digo, esses atletas, a gente fala de um modo geral, a individualidade biológica de cada um, e o atleta que já teve uma lesão grave dessa, é que eu digo, ele precisa de fazer um trabalho preventivo, senão ele vai ser muito mais propenso a ter problema. Aí você joga uma Arena da Juna, o próprio Frasqueirão, e sai para um campo duro, esses atletas vão ter maior problema. Então você vai juntar, se for muito jogo próximo, e em termos de viagem cansativa, você soma tudo, né? A fadiga que você vai ter da viagem, junto com a predisposição do atleta que já tem uma lesão anterior, então vai favorecer que ele tenha algumas lesões, que as mais típicas no caso são as lesões músculo-tendíneas. Então isso aí você tem que ter uma equipe, desde a parte da preparação física, fisiologia, que tem que estar conectada, senão às vezes você vai, é que eu digo, a água demais mata a planta, a falta também mata. Então tem que ter muitas vezes, em algumas fases, é melhor você não fazer atividade física nenhuma, que o atleta tenha um repouso para poder fazer aquela recuperação. Mas doutor, existe uma espécie de aval que a diretoria ou alguém solicita ao departamento médico antes de formalizar ou de fechar uma transação? Ou não? Existe. Normalmente o que é feito? O atleta vem, nós fazemos a história clínica dele, o exame físico, né? Fazemos um exame físico geral e direcionamos se há necessidade de fazer algum exame. Então um atleta desse que vem, que já fez uma cirurgia, por exemplo, de ligamento cruzado, a gente vai passar para a diretoria. Tá aqui, é um atleta que teoricamente ele vai ter um maior risco do que um atleta que nunca teve nenhuma lesão. Mas às vezes você vê, é um contraditório. Às vezes um atleta que já tem uma lesão dessa se cuida mais do que um garoto que não dosa. Então tudo é relativo dentro do esporte. Entendi. Esses três que foram contratados recentemente e não estrearam ainda, Tatá, chegou o Fabinho hoje, o Vitor, né? Vitor Júnior. Vitor Júnior. Vitor Júnior parece que é o mais experiente. Aquele baixinho, quando acho que começou com o Corinthians, que veio lá da família ligeiro, né? Ele já tem, digamos assim, uma estrada talvez maior do que os outros, né? Ele corria muito, ele é mais ou menos o Elton Né? Então esses estão com maior problema de regularização. Não tem nenhum com um problema físico? Não, assim mais grave não. Alguns já fizeram cirurgia, mesma coisa. Então é o que eu digo. Se você fosse avaliar num clube grande, às vezes eles não vão contratar. Né? Então a gente não pode se dar, às vezes, desse luxo. Vou dar um exemplo bem típico que está jogando e está fazendo tudo. O Cascata já operou os 2 joelhos, 2 lesões de ligamento cruzado e está aí. Né? Então, é que eu digo, vai depender da individualidade de cada um. Então, às vezes você tem um atleta que tem uma lesão menor e não rende tão bem como o outro que tem uma lesão maior. Cascata é um que parece que ele conhece o corpo dele, ele sabe dosar a hora de correr, a hora de receber a bola. Mas mesmo assim, se ele for jogar num campo ruim, se for 2 jogos na semana, ele corre o risco de passar 15 sem jogar. Então, tudo isso são cuidados que a gente tem que ter. Mas às vezes o campo não depende da gente, né? Entendi. O Alan Lima está dizendo aqui, diga que Alan mandou um abraço para o tio Roberto, médico do povo, e o Paulo de Tasso Machado está dizendo, transmita ao amigo Roberto Vital o meu abraço. Estou assistindo em Governador Valadares, Minas Gerais. Eu acredito que não iremos cair. Paulinho Machado, filho de João Machado, está aqui participando com a gente. Agradecer o Paulinho, né, que na época do João Machado eu joguei bola do Júnior lá do Atlético, né, e ele era o presidente eterno, muito grato. Paulinho, amigo grande, né, tinha o irmão dele, Cuca, também metido no esporte, principalmente do basquete, os dois, né. Então, uma família bastante tradicional do estado e sempre convivendo do esporte, mesmo longe, está acompanhando. Parabéns aí você, Paulinho. Um abraço e obrigado pela audiência daí de Minas, né? Um abraço para todo mundo que está aí acompanhando a gente também aqui no interior do Rio Grande do Norte, em algum outro estado do Brasil. Doutor, há acho que uns 4, 5 anos, sei lá, eu fiz uma matéria uma vez sobre essa questão de campeonato de pontos corridos, né? E eu entrevistei, lembro que acho que o fisiologista do ABC à época, não sei se era o Marcelo, e ele dizia o seguinte, que o ideal era que o jogador não atuasse mais do que 6 ou 7 partidas seguidas. Por mais que não tivesse nenhum problema, mas que ele não atuasse 8, 9 jogos seguidos para o corpo dar uma respirada. Mas a gente sabe que isso é impossível num campeonato de Série B, onde o torcedor vai cobrar que o cara esteja em campo, o treinador vai querer que o cara esteja em campo, a diretoria paga para o cara estar em campo. Então, como é que é esse trabalho? Em algum momento o senhor precisa chegar para o treinador e dizer,
esse cara não pode mais jogar, esse cara não deve mais jogar, mesmo que ele não tenha um problema aparente? Isso existe, um acompanhamento é feito realmente com a fisiologia lá com o Marcelo, e ele sugere realmente tirar o atleta em determinado jogo, que ele começa a não render, né? Porque aquela história, é o que a gente, vamos dizer assim, quanto mais treina, menos produz, né? Então, em algum momento, e vai ser mais propenso a ter lesões. Então, se faz esse mapeamento. O problema maior, vamos dizer, um Barcelona, um Real da vida, você tem duas equipes do mesmo nível. Se eu tirar um atleta ali, ninguém vai nem perceber, né? Então, o nosso clube, você tem, às vezes, um time que está jogando e o reserva não é a altura. Então, você, para repor a peça, não é a mesma coisa. Então, você vai ter, às sobrecarrega, vezes, vezes... Sobrecarrega, titular, né? Porque a gente está falando de lesões, mas lembra o seguinte, o atleta tem expulsão, tem cartão, né, e tem as suspensões, então tudo isso soma. E, às vezes, algumas alterações, algumas intercorrências clínicas. A gente está falando com esse período, Natal está frio, né? O Brasil todo está frio. Então você sai às vezes de um clima mais quente, um clima mais frio, o atleta sente, vai ter as viroses típicas desse período, que também debilita o atleta. Por mais cuidado que se tenha, uma equipe muito profissional, com a nutricionista fazendo, vamos dizer, aquela orientação alimentar, os suplementos, tudinho, mas mesmo assim, há o desgaste, e quando você tem uma virose, é pior do que você ter uma lesão muscular. E gramado, assim, tem torcedor que não acredita muito nessa história de jogador que reclama de gramado. O cara ganha não sei quantos mil, vem reclamar de gramado, mas influencia. A gente sabe que isso influencia. O senhor... É a mesma coisa, vamos dizer assim, se você jogar, no que eu falei, no Frasqueirão, na Arena das Dunas, e vai jogar no campo de Mossoró, é um campo mais duro. Então, um atleta que já tem uma cirurgia prévia e tal, uma lesão de joelho, um desgaste da cartilagem, ele vai ter muito mais, vamos dizer assim, muito mais predisponente, e se você não fizer 2, 3 jogos seguidos com ele, ele vai arrebentar, ele vai estourar. Então, é preferível às vezes um jogo e pudesse, né, uma vez por semana, e daria para ele respirar, mas se for terça, sábado, sexta, ele vai ter problema, não tem a menor dúvida. Então, há uma influência nesse sentido, é um desgaste natural. Então, você às vezes tenta até fazer uma recomposição. Hoje se usa alguns medicamentos, alguns suplementos que são os extratos de cartilagem e os colágenos, esses atletas que já fizeram cirurgia, para que ele tenha, vamos dizer assim, uma manutenção daquela, diminuir o desgaste, né? Regenerar o pé da letra, isso não diria, mas pelo menos diminuir o desgaste. Então hoje se preconiza, você pode fazer via oral, comprimido, ou sachê, e em algumas situações, quando o atleta tem uma sinovite, um processo inflamatório articular, você faz até injetável na própria articulação, para que aquela articulação tenha, vamos dizer assim, uma regeneração mais rápida e mais concentrada. Isso depois do jogo? Não, em algumas situações, quando ele está ali com um problema, que não dá para você fazer, se fizer, não dá para o atleta jogar, porque às vezes você pode fazer uma irritação e levar um processo aquilo inflamatório. Que você diz que o jogador tal jogou porque ele levou a aplicação, tarará, porque levou a injeção. Tarará. Não, aí existe as controvérsias que é antiga, que se fala de Garrincha, são as infiltrações com corticoide. Isso não existe mais não? Existe, em algumas situações você faz a infiltração com corticoide, né? Então, é a única, vamos dizer assim, via hoje liberada para fazer via intraarticular. Se ele tomar outra via muscular ou oral, ele vai cair no DOP. E tem outra coisa que a gente tem hoje muito cuidado, se chama DOP. Então você veja o ano passado, o ano retrasado, que o Brasil não fazia o quantitativo e começou a fazer, como teve a interdição do Ladetec no Rio de Janeiro, o exame com controle de DOP foram para Los Angeles, e lá eles quantificam. Então teve vários atletas que fizeram e caíram no DOP, né, por essa controvérsia de mudança de sistemática, né? Então, antigamente você até pedia uma injeção terapêutica para você, hoje nem precisa, mas se você usar um produto mais concentrado, que não seja aquele adequado para articulação, ele vai cair no DOP, ou então fizer por outra via, uma via intramuscular, que realmente dá uma recuperação melhor ao atleta, em, vamos dizer assim, numa lesão muscular, mas ele vai cair na penalidade do DOP. De todo modo, isso acaba escondendo uma contusão, né? Quer dizer, que serve para uma situação emergencial. Exatamente, mas é que eu digo, aí tem um lado, vamos dizer assim, o corticoide é o maior potente, mais potente anti-inflamatório, mas ele também tem os seus efeitos colaterais. Então, se você faz a nível articular, ou mesmo a nível de tendão, por exemplo, de Aquiles, ele pegar o tendão, ele destrói. Então, se você usa várias vezes, em vez de você melhora a curto prazo,
e vai piorar a longo prazo. Então, muitas vezes é o que eu digo, rapaz, aquele doutor é milagroso, eu estou bonzinho, mas a repercussão a longo prazo ninguém diz. Então, a gente tem que ter muito cuidado de falar os prós e os contras para que o atleta, se você tem que fazer, ele está sabendo o que pode acontecer futuramente com ele. Então, e a gente lida hoje com uma coisa que é o dia a dia, vocês veem, é a questão do doping. Então, às vezes uma substância, uma coristina D, um remédio antigripal, o atleta vai cair no doping. Um remédio para dor de cabeça, a neosaldina, ele vai cair no doping. A neosaldina, porque lembra o seguinte, ela tem uma formulação que não tinha anteriormente, entrou um estimulante, que é o isomepteno. Então, qualquer estimulante, às vezes ele não é nem quantitativo, é qualitativo. Se aparecer, você vai ser considerado dopado. Então, estimulantes e anabolizantes são drogas de primeira linha que a gente chama, que a maioria dos atletas hoje é o que usam mais, né? Para melhorar a performance. Então, consequentemente, são mais, vamos dizer assim, policiados, são mais pesquisados nos controles de doping. Então, tem outros produtos que às vezes você usa para mascarar, né? Eu uso um para melhorar e vou usar, por exemplo, um diurético, né, para mascarar o que eu estou usando. Então, quando aparece, vamos dizer, um remédio para pressão, que é um diurético, né, você usa uma pessoa que tem uma hipertensão. Ele usa não com o objetivo de melhorar a pressão, mas mascarar o outro. Então, ele também vai ser considerado dopado. Então, hoje, em relação ao controle de doping, é um controle só a nível mundial, é a mesma agência, a WADA, ela, no dia 1º de janeiro, sai a lista, né, a lista de métodos de substância proibida para aquele ano, que vai até 31 de dezembro. Então, no outro ano, alguma substância pode entrar e outras podem sair. Você vê, antigamente a gente tinha um problema muito sério no Brasil que se chama a cafeína. Então, a gente tinha um hábito muito grande, os atletas profissionais, de usar o Guaraná em pó concentrado. E além da gente ter o que? Café, chocolate, né? No sul, o chimarrão, vários chá verde, que são concentrações grandes em termos de cafeína, e era quantitativo. Então, hoje a cafeína está em observação e não está entrando no controle de doping, pode até voltar, mas como o Brasil tem essa característica, como por exemplo, você voa aqui na América do Sul, o pessoal que usa, né, o chá da coca, né, então é uma coisa tradicional para ele, mas se for para o esporte, ele vai ser considerado dopado. Isso aí o departamento médico fica sempre atento, deve ser um trabalho também, para o torcedor entender, né? É. Ligado com os medicamentos que podem ser usados, que não podem. Isso é passado para o atleta? A gente se às vezes... tiver um atleta gripado... a gente recomenda que qualquer medicação, a gente, por exemplo, lá no clube, o atleta vem hoje, a gente faz o exame médico dele, o exame clínico, faz toda a história dele. No final a gente dá um regulamento para ele, dizendo as normas, inclusive falando dos medicamentos proibidos, e qualquer dúvida, às vezes você pode ir para um médico lá, e a medicação ela tem uma indicação realmente para aquela doença, mas no esporte ela vai ser considerada dopada, porque qualquer medicamento, antes dele tomar, ele nos consulta para a gente dar o aval. E fazemos as palestras para ele, justamente das substâncias e métodos proibidos, para que ele não caia, né, do controle de doping. Porque você está em casa, vou dar um exemplo, o último atleta nosso que a gente teve nesses últimos tempos foi o zagueiro que estava no ABC, e foi a última partida ABC e CRB, eu acho que 2007, 2010, e foi a última partida da Série B, e o resultado só saiu em fevereiro, ele já não estava mais no ABC, já estava lá em São Paulo. E coincidentemente ele teve uma contaminação porque a esposa estava usando uma pomada anabolizante. Mais ou menos aquela história da mal imagem, né, que teve, entendeu? Aí quando ele falou, ele disse, olha, doutor, caiu aqui. Aí quando ele falou a substância, olha, não foi prescrita por a gente. Isso aí é um anabolizante. Aí ele foi ver realmente a esposa dele, tanto que ele foi absolvido. Né? Então, tem esses casos, às vezes, pitorescos, mas a gente vê por uma falta de informação até da parceira, e às vezes você nem pergunta, né? Então, o cuidado é muito grande, às vezes você está em casa, dor de cabeça, e a esposa ou o familiar vai lá e dá uma neosaldina. Né? Então, quase que automático. Então tá muita gente perguntando. Doutor, o senhor tem essa preocupação especial, acredito eu, porque o senhor tem compromissos também fora de Natal, né, a nível nacional. Aliás, um comentário à parte, a gente, né, o ABC, a América, o Rio Grande do Norte, tem médicos na área de esporte que tem esse reconhecimento fora, né? O senhor já chefiou o Comitê Paralímpico hoje Brasileiro.
Como é que você faz para conciliar essa rotina de ABC lá fora, viagem também? Como é que está sendo isso aí? Eu sou hoje, ainda continuo, né? Estou como chefe de departamento médico do ABC e estou como coordenador ainda lá do Comitê Paralímpico Brasileiro. Eu estou lá desde a primeira Paralimpíada que eu fui, Atlanta 96, né? Atlanta, Sydney, Atenas, Pequim, Londres, né? E Rio 2016. E os caras já estão me deixando lá, né? Não sei se é bom ou é ruim. A família aqui não gosta muito, né? Porque às vezes você se ausenta, como o clube também, as atividades são finais de semana, então tem a cobrança, às vezes, dos filhos, da esposa, tudinho e tal, né? Naquele período que teve a confusão no ABC, a mulher não queria nem que eu voltasse, porque a tranquilidade é maior. Então a gente tem uma equipe muito boa na retaguarda, né? Então no ABC não é eu sozinho, né? Nós temos um grupo de colegas, doutor Rodrigo Braga. Aí, doutor? Hoje a gente tem 3 fixos, né? E tem alguns acadêmicos que ajudam e tem alguns outros colaboradores, né? Então tem assim mais fixo, tá? Eu, o Fábio, o doutor Rodrigo, tem o doutor Marcos, ministro também que está lá. E, por exemplo, o ABC vai jogar amanhã e eu até estava programado com essa mudança. Aí tem um colega que já passou por aqui, que está lá em São Paulo, o doutor Sebastião, vai fazer o jogo. Entendi. Então, em algumas cidades a gente tem alguns colegas que fazem com isso. A mesma coisa no Comitê Paralímpico, hoje um crescimento muito grande e a evolução muito grande, né, em termos de quantidade de atleta, em termos de qualidade, né? O Brasil, vamos dizer, que se esperava a gente fosse o 5º no Rio, não conseguimos essa meta, mas em quantidade de medalha a gente ultrapassou. Tivemos agora recentemente lá na Inglaterra, né, o Mundial do Atletismo, e tivemos também muitos bons resultados, foi uma equipe mais enxuta, e o melhor atleta que os caras dizem que é da Paraíba, que é o Petrus, na realidade ele é de Caicó. É de Caicó, aquele amputado lá que bateu o Jornal Nacional, acho que deu matéria com ele. Só que ele mora na Paraíba, né? Ele saiu daqui e foi morar na Paraíba, então coincidentemente ele é um atleta norte-rio-grandense, que a gente já teve aí o melhor atleta paralímpico do mundo, que foi o Clodoaldo, né, na natação. Que eu digo, e hoje eu fui a semana passada para São Paulo, na quarta e quinta, justamente mudou a diretoria esse ano do Comitê Paralímpico Brasileiro, né? Era o André Passo, que é o vice-presidente do Comitê Paralímpico Internacional, é candidato à presidência do Comitê Paralímpico Internacional, a eleição vai ser agora em setembro, ele tem tudo para ganhar a eleição, e assumiu o vice dele, que é um cego, o Misael, que foi artilheiro em 2 Paralimpíadas, né, em Atlanta, em Atenas e Pequim, né, jogando, e as medalhas dele estão lá no Museu do Esporte lá em São Paulo, né, e hoje um cego assumiu a presidência do Comitê Paralímpico Brasileiro, e ele já está fazendo assim, vamos dizer, um planejamento estratégico para 8 anos, né, porque a gente vê que no Rio, o que a gente tinha o potencial, vamos dizer assim, Pequim e Londres, essa turma já envelheceu e precisa fazer uma renovação. Então o comitê está, com esse planejamento estratégico, está querendo fazer uma busca ativa, né? Alguns convênios com alguns centros de reabilitações, que aí onde você pega um atleta, um paciente que está saindo de uma fase de reabilitação, que ele possa praticar o esporte, já visando Tóquio, né, 2020, e provavelmente já está definido que seria Paris 2024, Los Angeles 2020. Então, o planejamento pelo menos para 10 anos. Então, é visando justamente fazer esses ajustes. O comitê tem uma característica que ele funciona como confederação e ao mesmo tempo é uma federação em algumas modalidades. Então, 5 modalidades estão dentro do Comitê Paralímpico, que é no caso o atletismo, a natação, o tiro esportivo, a esgrima e o halterofilismo, né? E as outras modalidades elas funcionam às vezes junto com a Federação Olímpica e Paralímpica. Então tem essa nuance e hoje o maior legado, né, dos Jogos, eu diria assim, Olímpico e Paralímpico, primeiramente para o Paralímpico, foi o centro, né, de treinamento esportivo construído lá em São Paulo, ali no início da Avenida dos Imigrantes, ali onde tem aquele centro de convenções, que é um dos maiores centros paralímpicos do mundo, né? Então foi construído com verba federal e com auxílio do governo de São Paulo. O comitê está tomando, quer dizer, o governo de São Paulo nessa quinta-feira passada, né, cedeu, né, a administração total para o Comitê Paralímpico Brasileiro, e um centro que a realidade nossa, ele pode fazer ao mesmo tempo 15 modalidades, competições de 15 modalidades dentro desse centro. E o atleta reside lá também, né? Tem tudo lá. Né? Ele vai ter, está assim, que é aquela história. Muita coisa ainda está sendo implementada, então o objetivo maior é que você faça não só os treinamentos e competições lá,
e como também as avaliações médicas e avaliações na área de ciência do esporte, como também a hospedagem. Então você vê, nós tivemos agora o final de semana os Jogos Paradesportivos Universitários e vamos ter agora esse final de semana o segundo circuito nacional, em que envolve 4 modalidades, aí, o atletismo, a natação, o halterofilismo e esgrima, que vai ter esse final de semana lá em São Paulo, que justamente algumas modalidades já tiveram mundial, como foi o caso do atletismo, e nós vamos ter agora em final de setembro, começo de outubro, o mundial de natação, que vai ser no México, e o halterofilismo, que também vai ser lá no México. Antigamente, em termos os mundiais, as Paralimpíadas, de 4 em 4 anos. Algumas modalidades hoje, ele tem, por exemplo, o atletismo e natação, ele tem todo ano o Grande Prix, né, como tem no Olímpico, o Paralímpico está acompanhando. Então, você tem na cidade, esse ano, por exemplo, no atletismo, teve no Brasil, teve em Dubai e por assim. Então, todo ano roda em algumas cidades, né, esses grandes eventos. E tem os mundiais, algumas modalidades está sendo anual, outras de 2 em 2 anos e outras ainda continuam com 4. Porque o objetivo maior são, vamos dizer assim, os Jogos Parapan, né, que o próximo vai ser em Lima, 2019, e Tóquio, 2020. Bacana. Tem muito... Isso é legal também, porque, um comentário à parte, mas as pessoas que buscam muito representatividade, né, querem se ver e ocupar os espaços no mercado de trabalho, na sociedade no geral, e através do esporte conseguem ter acesso a exemplos, né? Isso é bem bacana, e a gente deixa os parabéns ao Dr. Roberto Vital e a todo mundo que milita nessa área de fazer com que essas pessoas se sintam parte, não se sintam de modo algum inferior a qualquer outra, em virtude de algum tipo de limitação ou necessidade específica que tenha para viver. Doutor, tem muita gente perguntando aqui nos comentários sobre um assunto que a gente acompanhou aqui no Novo. Demos essa informação, cobrimos o show desse assunto. Era uma época onde o ABC tinha uma série de problemas, por assim dizer, e o senhor foi alvo, digamos, foi pivô de um problema também com a diretoria do ABC, que foi aquela saída do clube temporária, saiu, voltou, teve um problema com a gestão. Tem muita gente perguntando, eu queria que o senhor explicasse direito o que é que aconteceu, o que é que motivou o seu afastamento do clube e como é que foi esse processo de volta e como é que está hoje, né? Qual é a situação que está hoje, sua relação com a diretoria atual? Não, naquela época, na realidade, houve, vamos dizer assim, querer uma ingerência, né? O gerente de futebol daquela época lá, querendo entrar, vamos dizer assim, na área médica, né? Ditar até como a gente deveria fazer as condutas médicas mesmo, e nós nos opomos, levamos para a diretoria. Chegou um momento que eles deram apoio a ele e pediram para me afastar, né? E teve aquele problema de laudo que a gente se perguntou, o atleta veio com problema, no caso até o Coruja, nós fizemos um relatório, tudinho e tal, e a diretoria queria que eu me afastasse. Olha, eu estou defendendo o patrimônio do clube, quer dizer, e não vou fazer uma coisa que vai contra os meus princípios. Então eles não queriam que eu ficasse, né? E mandaram eu embora, né? Então eu esperei algum tempo, tal, eu nunca tinha intenção, porque a instituição está acima da gente, e eles não resolveram. Eu terminei colocando, né, na justiça tudinho tal, e com a eleição de Judas, ele nos chamou, eu praticamente retirei a causa, né? Só a única coisa que eu pedi a ele, que ele está cumprindo, é em relação ao que eu tinha algumas coisas atrasadas lá que não foram pagas naquela época, entendeu? Mas nunca quis colocar o ABC na justiça. Primeiro que a gente gosta da instituição e faz muito mais, eu diria que por amor, né? Porque o dinheiro que muitas vezes a gente recebe lá não pagaria nem o combustível. Então, e é aquela história, a gente se desliga da família, tudinho, é uma coisa muito... E teve esse desgaste, é muito chato, eu não gosto nem de comentar muito isso, acho que é um passado, uma coisa aconteceu. Eu diria, vocês não queriam ficar comigo, era chegar, Roberto, a gente não quer ficar com você, não fazer, né, da maneira que foi feita, mas a gente entrega a Deus. Eu acho que foi a primeira coisa que Tadeu fez, e até mesmo na época o Fabiano também disse que se ganhasse também iria me chamar para conversar tudinho e tal. Mas aconteceu, Tadeu ganhou, e a primeira coisa que foi que realmente ele me chamou e disse: Tadeu, em relação à causa, vamos lá, a gente vai fazer o acordo, você vai me pagar só o atrasado aí enquanto estiver na sua gestão aí, e realmente tirei a causa, e a gente está lá. Eu acho que é a história, nunca foi intenção nossa nesse sentido,
Eu acho que a instituição ABC é maior do que a gente. Eu que gostaria de agradecer o ABC, estou lá há vários anos e a gente está lá porque gosta. Eu diria que é uma cachaça, é até uma hora. Né? Quando a gente faz o que gosta, nada... São quantos anos de ABC, somando tudo? Somando aí vai dar uns 30 anos, estou lá desde... Pegou a Alberi ainda, não? Não, Alberi não, já tinha parado, saído. né? Eu entrei lá no ABC em 88, na realidade... Muito craque. O Dilon... Não, o Adilon eu até peguei antes, porque quando eu voltei, né, eu fiz, né, vamos dizer assim, eu terminei medicina em Natal, terminei em 78 e fui para o Rio de Janeiro fazer a pós-graduação. Né? Sempre medicina esportiva? Eu fiz a parte de fisiatria lá na BBR, que é a Associação Brasileira de Medicina de Reabilitação, ali na Jardim Botânico, perto da Globo, e fiz a parte de medicina esportiva na Universidade Federal lá do Rio de Janeiro. Né? E depois, quando eu voltei, aí fui chamado, né, para trabalhar no Alecrim, aí fiquei de 81 até 88, foi os anos que o Alecrim ganhou 85 e 86, né, naquela época com Didi Duarte, Odilon, né, César, né, um time... Edmo Cinedino deu muito trabalho? Não, era um... Eu sou paciente, né? Tranquilo. Assim, as atitudes dele, mas um cara que sempre ajudou todo mundo, atleta, era assim, era brigão, né? Se a gente usasse o termo, não é brigão de briga de... Ainda hoje, né? Edmo é amigo nosso aqui, é uma pessoa maravilhosa. Então, uma coisa, é um atleta que eu digo assim, espetacular, porque não tinha tempo ruim para ele. Mesmo às vezes machucado, ele ia embora, não entendeu? E fazer como o outro. Podia não ter aquela habilidade, mas em compensação, a bola não passava, o cara passava, a bola não passava. E aquela história, ele encaixou bem, porque na realidade o nosso meio de campo a gente mesclava. Ele que corria muito com o Odilon, que era mais habilidoso, Didi Duarte também. Então era um time espetacular, né? Realmente o Alecrim foi bicampeão. O primeiro ano a gente teve um apoio muito forte, né, dos irmãos Ribeiro. No segundo ano eles saíram e a Tronco e Barranco, a torcida quem levou e conseguiu ganhar, porque a equipe era boa. Só tinha, vamos dizer assim, os 11 mais uns 4 ou 5, mas mesmo assim deu conta. Então é uma época muito boa também a nível de Alecrim, e até também quando a gente fala no tempo, eu iniciei a parte, né, de medicina do esporte com influência do Dr. Metterlink também. Na época até estagiei com ele, tudinho e tal, uma pessoa que a gente tem todo o carinho. Hoje ele já tem um apoio maior aí dos filhos que estão, né, seguindo a carreira dele, estão dentro do clube. E é o que eu digo, hoje aquela história, se você vê em todo o cenário nacional, né, não tem briga de departamento médico, né? Hoje qualquer cidade que a gente vai, fala com um colega, presta assistência, tudinho. O ABC, por exemplo, teve um problema com um atleta lá quando saiu de Londrina para Goiânia. Chegou lá, o colega colocou lá do Goiás, o departamento médico à disposição, foi feito o tratamento lá. Quando eles vêm para cá, a gente também... Está entendendo? Então, a briga que eu digo é dentro de campo, né, no sentido de cada um querer ganhar o jogo, mas não no sentido de fazer o mal um atleta ou outro. Então, o objetivo não é esse. Então, a gente faz a CBF anualmente um encontro de médico de futebol em que você procura se atualizar, né, em todas as questões aí dentro do futebol. Uma preocupação hoje muito grande dentro é justamente a gente começou com lesões, são as prevenções de lesões. Existe um trabalho que é feito após cada jogo. Nós mandamos os atletas que têm o problema de lesões, uma preocupação muito grande justamente são os traumas hoje de crânio, as contusões cerebrais. A gente está assim uma quantidade muito grande, né, que o esporte hoje está cada vez um esporte de choque, não só cotovelada, cabeça com cabeça. A gente tem visto aí ao vivo e a cores. Sim. Então se faz esse mapeamento com o objetivo justamente de ter essa conduta preventiva. Então anualmente sai aqueles trabalhos e vão nos dar essa orientação para prevenir, para que não aconteça. Então é feito esse mapeamento com um objetivo preventivo. Então esse encontro é feito anualmente, além dos congressos que a gente tem das especialidades da ortopedia, da traumatologia, medicina do esporte. Esse ano a gente vai ter lá no Rio de Janeiro, em setembro, né, o Congresso Brasileiro de Medicina do Esporte e o Sul-Americano.
E em 2018 a gente vai ter o Mundial de Medicina do Esporte também, que vai ser no Rio de Janeiro. Ou seja, é preciso estar atualizado sempre, né? Hoje em dia que eu digo, quem se mete, quem quer entrar na área de saúde, quando a gente fala na área de saúde, na área médica, você tem que estar todo o tempo atenado, porque as mudanças são muito grandes. A gente tem uma preocupação muito grande hoje em dia, que a gente está vendo a tecnologia do Dr. Google, né? Sim. Muitas vezes a pessoa vai lá o leigo, e vê lá as informações, mas não sabe interpretar. É médio bom para sinusite. Dá bugada. O primeiro que vier acaba com. Então é muito cuidado nesse sentido. Dr. Google é muito bom, mas às vezes... Tem muita gente aí, Luan, ainda... tem muita gente perguntando do Pardal, né? O pessoal que entrou depois. Tem um pessoal espirituoso aí, perguntando se o Pardal vai se formar em medicina, então tira o Pardal da gaiola e tal. Eu acho que o Pardal logo cedo vai voltar a voar. O doutor falou que acho que essa semana, provavelmente, ele já estava bem melhor, ele vai fazer a transição e liberar de vez se não tiver nenhuma intercorrência, né? Então ele teve uma intercorrência que não estava previsto, mas infelizmente faz parte da quem trabalha com esporte, né? Um acidente do esporte. E o Dr. Roberto Vital falou também aqui no início da live, para você que chegou depois, sobre a situação de alguns jogadores especificamente, né? O Pardal, ele falou que já havia tido um histórico de lesões, e isso tudo contribui para esse período maior no departamento médico. Para quem chegou depois, esse vídeo, assim que a gente terminar, ele fica salvo na nossa página. Então você pode voltar e assistir toda a entrevista desde o começo. A gente falou aqui sobre vários jogadores, o caso do Oswaldo, o caso do Lucas, o caso do Pardal, o Tinho, que se machucou recentemente, o Nando também. Então você pode voltar para o início e conferir tudo isso. O João Gabriel está mandando um grande abraço ao amigo Roberto Vital. O Trindade estava aí também. Libni Xavier também estava perguntando sobre o processo. A gente já falou, o Dr. Roberto teve um problema durante a gestão Rubens. A pessoa na época era o Rodrigo Pastana, se eu não estou enganado, né? Que é alguém que eu acho que a torcida do ABC não tem a mínima saudade. Então teve esse problema, o Judas ganhou, o Dr. Roberto voltou, cancelou o processo, enfim, tudo resolvido. A Taziane Barbosa está perguntando se o Pardal já está se formando em medicina depois desse tempo todo. A Sandra Santos, vamos tirar o Pardal da gaiola. O Francisco Carvalho falando aqui que ele já chegou bichado, mas sabe jogar. Na realidade ele não chegou, ele teve um problema no ano passado, ele teve uma cirurgia de ligamento cruzado, foi feita até por Márcio de Metterlink. Só que ele foi lá para a Arábia e não fez uma recuperação adequada, a gente pudesse falar nesse sentido, né? Então, e como ele já tem uma certa idade, e tudo isso às vezes lhe favorece e propõe que você tenha, né, assim, uma quantidade maior de lesões. Porque qualquer um atleta, mesmo a gente falando de idade, ele está propenso a ter lesões, mas os fatores predisponentes também ajudam. Então, isso contribuiu um pouco nesse sentido, mas ele estava jogando e teve essa intercorrência, melhorou e fazendo até um trabalho a nível de academia, voltou a ter a lesão e aquela história. Não adianta a gente tentar, às vezes, dependendo do grau da lesão, né, você tem lesão, aí hoje a gente quantifica quando faz exame, lesão grau 1, grau 2, grau 3, você tem um tempo de retorno. Então, no caso dele, realmente teria aí a previsão de 3 a 4 semanas. Né? Então ele está dentro, vamos dizer, desse contexto. Então às vezes você vê um atleta tem a mesma lesão, vamos dizer, uma lesão pequena, uns conseguem voltar mais rápido e o outro mais lento, porque isso aí vai depender da individualidade biológica e cada um tem um tipo de fibra diferente. Né? Nós três estamos aqui, se a gente fosse fazer uma pesquisa microscópica daquele músculo, cada um provavelmente tivesse uma característica diferente. Então às vezes se você voltar no tempo, né, na época da cortina de ferro, Rússia e Estados Unidos, né, você não tinha essa seletividade e fazia o quê? O casamento do melhor atleta do basquete com a da natação e depois com as técnicas de pesquisa, você vai ter um tipo de fibra mais rápida, uma fibra mais lenta que vai ser mais adequado. Vamos dizer, para você ser um atleta velocista no atletismo ou ser um maratonista. Então a fibra é um pouco diferente. A gente tem uma fibra mais rápida e uma mais lenta e uma intermediária. E claro, que às vezes com treinamento essa fibra que está no meio ela vai migrar para um lado ou para outro, mas nem todo mundo tem essa seletividade. Então os atletas excepcionais que conseguem fazer isso, é claro que eles vão ter melhor resultado. Doutor, me diga um negócio, uma curiosidade, existe alguma posição, atacante, zagueiro, lateral,
que quando chega, chama mais a atenção do departamento médico? Pô, lateral tem que ter cuidado porque corre muito, então gasta muita energia, tem o atacante, tem muito confronto com o zagueiro. Existe alguma preocupação nesse sentido ou não? Na parte médica não, a gente vai avaliar como todo, mas vamos dizer, em termos de trabalhos, né? Então hoje você faz um trabalho seletivo, cada posição você vai fazer um trabalho diferente, né? Hoje um lateral é pior do que um atacante, né? Antigamente você tinha lá os zagueiros ficavam parados, né? Os atacantes parados e os volantes é quem faziam isso. Lateral na maioria parado. Hoje não é nem lateral, é ala. Então na realidade eles são mistura de lateral com ponta direita. Então o desgaste é muito maior. Então na realidade hoje um clube, se pudesse, era um carrossel holandês, sem voltar no tempo, que todo mundo fosse para frente e voltasse, né? Então você precisa ter uma qualidade de um time muito bom para fazer isso. Mas hoje a realidade, se você for ao pé da letra, seria isso. Então você não tem, praticamente todo mundo trabalha. Claro, trabalha menos um pouco o zagueiro e alguns atacantes, mas o restante, se você for fazer a avaliação que é feita, os atletas, né, com um GPS, no final você vai saber o tempo que ele percorreu e a distância que ele percorreu. E com isso você vai ter uma ideia. Hoje o cara não pode mais simular, não correu, finge que corre. Então você vai ter um mapeamento real. Naquele momento você já tem tudo isso. Então fica, vamos ver, se o cara enrolava 10, 15 anos atrás, hoje praticamente. São aqueles coletes, né, que em geral ficam embaixo. É só aquela fitazinha aqui, sim. Entendeu? E você vai estar lá, monitora, tem um resultado, vai lá, bota lá, faz seu gráfico, tudinho, vai comparar. Você tem a vantagem, você compara o ano todo e vai ver algumas situações, até a predisposição que aquele atleta possa ter, em termos que se falou de desgaste. Jogou 10 partidas, já está com uma predisposição de ter uma lesão, é melhor tirar. Então a parte científica, é o que eu digo, avançou muito e é o que eu digo. O clube nosso tem algumas coisas já muito boas, mas podia ser melhor? Podia, mas tudo requer investimento e que são investimentos caros e a manutenção é cara, né? A gente teve, por exemplo, os equipamentos de fisioterapia que nós compramos da última vez, os mesmos equipamentos da seleção brasileira, que é os equipamentos da marca Chattanooga. Teve um problema faz um ano e até agora tem que mandar para os Estados Unidos, então é o que eu digo. Você fica às vezes com um equipamento bom, mas não tem quem faça a manutenção. Entendi. Legal. Aí você vai, mesmo que você tiver um computador, eu comprei lá nos Estados Unidos, e não tiver assistência aqui para você mandar e voltar, você vai ter. Em termos de Nordeste, doutor Roberto Vital, qual clube ou qual estado está mais ou melhor preparado? Ou olha, referência você tem algumas excelências, se a gente pudesse falar assim, em termos de clube, de estrutura, o Sport, né, o próprio Vitória, né, o Bahia, o Ceará, alguma coisa, né, entendeu? No todo a gente tem quantidade menor, mas não ficaria devendo nada, eu diria assim, os grandes clubes que a gente tem no Nordeste, mas em termos de financeiro, tudinho, e tem uma estrutura melhor até a nível de base, somente Sport e o Vitória. No Brasil, diz que São Paulo tem um centro muito bom de recuperação. O São Paulo é o que eu digo, hoje São Paulo, todas as equipes têm uma estrutura excelente, desde a parte da fisiologia, de avaliação de modo geral, o próprio Santos montou a estrutura, o Palmeiras, o São Paulo era pioneiro em tudo nesse sentido, né? Mas hoje o Palmeiras já montou, o próprio Corinthians já montou, o Internacional, o Grêmio, tá? Então tem uma estrutura muito boa, você vai a nível de ali do Paraná, o Atlético Paranaense, né, o Curitiba em menor proporção, o Paraná propriamente eu não sei lhe dizer, mas o Atlético Paranaense, você lembra que teve uma fase que a seleção brasileira foi fazer as avaliações lá dentro do centro de treinamento deles. Então a estrutura deles, eles têm a estrutura lá, desde a hospedagem, são quartos praticamente individuais, com, vamos dizer assim, internet sem fio, e as avaliações são feitas dentro da própria instituição. Às vezes quando não tem alguma coisa que eles fazem fora. Mas... E essa estrutura do ABC, doutor Roberto Vital, serve também, ou é usada também para as categorias de base? É tanto que, vamos dizer assim, a gente tem hoje, podia ser melhor, podia, mas é o que eu digo, os custos são muito, hoje o ABC em termos de dinheiro, até para se manter na Série B, é muito difícil, né? Vamos dizer, o ABC está pagando 1 milhão, tem 300 aí aberto todo mês, você sabe que é difícil de fazer, né? Hoje, antigamente a ABC América jogava com aquela renda ali, você pagava 4 meses, hoje não é a realidade. Então, mas mesmo assim a gente procura manter uma estrutura na base, com apoio da área de saúde. Hoje a gente já fizemos um convênio com uma das universidades do estado, que é a parte de fisioterapia. Temos nossos profissionais e temos estagiários, então a gente procura abrir
né, esse estágio, como temos os acadêmicos de medicina, de fisioterapia, das várias áreas de saúde, que justamente vão dar esse apoio na retaguarda, né? Então, a parte de preparação da fisiologia, Marcelo quem faz, né, tanto do profissional como das bases, passa para o profissional que está lá para acompanhar, né, esses atletas. Então, é feito na medida do possível. Podia ser melhor, podia, mas já tem uma estrutura bem avançada. O problema é que hoje em dia, né, com essas leis que tem aí, você tem um atleta que está despontando, o cara paga a multa e leva o atleta e o clube fica a ver navio. Então você faz um investimento alto, né, de 1.000 atletas, dispara 1, 2, o cara paga uma multa e vai embora. Eu acho que esse investimento dos clubes, dos grandes clubes, principalmente nessa estrutura de medicina esportiva, é também para preparar o seu jogador da base, porque ele é um produto, né? É um produto. Acompanha um camarada desde o começo e tal. E você. O futebol é um negócio também. E se você faz essa estrutura, é importante porque é um investimento que se você faz desde as bases ali, você tira muitos vícios do atleta, né? Às vezes o atleta vem da base e não sabe nem bater um lateral, né? Os fundamentos básicos, né, do futebol, se o atleta não fez ali, não vai fazer mais nunca, né? Então, até, por exemplo, em termos de prevenção, hoje em dia você vê o profissional, os equipamentos de proteção individual, uma caneleira. Aí o cara bota lá só aquele negocinho de feito porque a lei diz que você tem que usar, senão o árbitro vai dar um cartão amarelo para ele, vai punir ele. Aí você chega num clube espanhol desse, já chega lá no primeiro dia, o cara vai fazer uma medida e faz uma caneleira de fibra de carbono, protegendo desde o tornozelo abaixo do joelho. E se o atleta não usar, ele vai ser multado. Aí o cara diz, aqui eu não gosto disso, não me adapto. Amigo, ou você usa, ou você não recebe seu dinheiro. Então, o que eu digo, e isso tem que começar das bases. Sim, sim. Então, aquela história, se está ali é porque ele tem alguma finalidade, né? Igual aquela história, o motoqueiro tem que usar um capacete, isso aí me atrapalha, e não vai usar, né? Então, o importante é que você faça o trabalho preventivo e que o atleta incorpore aquilo, né, sem estar, vamos dizer assim, colocando barreira quando chega no profissional. Então é muito importante. Faça parte da rotina dele, né? Hoje em dia você se preocupar com as palestras, desde a parte de higiene, né? Você tem aí as doenças transmissíveis aí, tem várias coisas, doenças sexualmente transmissíveis, que tudo são importantes do contexto quando a gente lida com a área de saúde. Então, feito essas palestras preventivas, a parte de vacinação, você vê hoje nós estamos no meio aí com essas febre amarela, zika, chikungunya, né? Umas doenças de um século atrás aflorando novamente. Então a gente, são coisas, e uma pessoa que tem uma chikungunya, uma zika, ele vai ter umas poliartralgia que é terrível, né? Então se for um atleta, a mesma coisa. Então a gente tem um cuidado muito grande, mas mesmo assim você é passivo em qualquer local ser contaminado. Bacana. Entendi. A gente está chegando aqui ao fim do nosso tempo regulamentar, né? Lembrando que o pessoal continua participando aqui, compartilhando a live, né? Postando com a hashtag Hora da Frasqueira, e a gente parece que já tem aqui os ganhadores da promoção de hoje, né? Lembrando que o ABC joga amanhã, entra em campo amanhã contra o Oeste. Esse jogo vai acontecer lá em Barueri, no interior de São Paulo, às 8h30 da noite, e você confere, claro, toda a cobertura no nosso portal novonoticias.com. E sábado o ABC volta a Natal para enfrentar o Ceará. E aí, como a gente falou aqui no programa da semana passada, o ABC passou 8 jogos perdendo, ganhou esse jogo agora. Foi muito, aliás, o ABC teve uma sorte grande na rodada, porque as equipes que estavam ali, todo mundo perdeu, os times que estavam acima do ABC. Então, hoje, a diferença do ABC para o líder da zona é de 2 pontos. Quer dizer, uma vitória amanhã e outra rodada boa dessa, o ABC pode ficar aí a 2 ou 3 pontos de sair da zona do rebaixamento, além de ter aquele efeito motivacional, né? Encerra uma sequência de derrotas e inicia, por que não, uma sequência de vitórias. E para esse jogo contra o Ceará, a gente tem 2 ingressos, e eu vou dizer aqui quem é que vai quem é que vai assistir esse jogo a convite do Novo. Antes disso, a Sandra Santos está dizendo, meu filho deveria estar ouvindo isso. É por esse motivo que seria bom o alô do Dr. Roberto Vital lá na base do ABC. O André Nóbrega perguntando aqui também como é essa parte de atuação nas categorias de base. A gente acabou de falar disso. Mas, enfim, vamos ao que interessa. O André Nóbrega, que eu acabei de falar, é justamente um dos ganhadores desse ingresso. Então, o André vai curtir esse jogo de sábado, ABC e Ceará, no estádio Frasqueirão,
jogo importantíssimo para o ABC na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. E junto com ele vai Libni Xavier, que não é meu parente apesar do nome, também vai estar curtindo esse jogo. Esses ingressos a gente vai estar com eles disponíveis a partir de quarta-feira por segurança, né? A gente sempre pega amanhã, terça-feira. Então, quarta-feira, vocês podem vir aqui na sede do Novo, fica aqui na Avenida Hermes da Fonseca. Dá uma ligada antes, porque depende da impressão pelo ABC. Fala com a gente aqui no Facebook, manda um comentário aqui na página que a gente marca direitinho. Mas enfim, quarta-feira já deve estar disponível. Você vem aqui, toma um café com a gente, conhece a redação, bate um papo legal e pega seu ingresso para ir assistir esse jogo de sábado. E a gente, claro, né, agradece a presença aqui do Dr. Roberto Vital. Acho que é o único médico que a gente gosta de conversar, né? Eu, particularmente, não faço muita questão de estar conversando com o médico, mas o Dr. Roberto sempre tem distância de médico, né? Futuro, né? Sempre tem essa conversa agradável e a gente agradece muito pela vinda dele aqui, porque esclarece para o torcedor, né? O torcedor tem muita dúvida em relação a jogadores, entre aspas, bichados, né? Já é até um rótulo que se coloca no jogador. Chinelinho, né? Chinelinho, né? E o torcedor às vezes fica na bronca, não entende muito bem como é esse processo, e, enfim, tem todo um trabalho por trás sendo feito. E eu volto a fazer o convite, que se você chegou no decorrer já dessa live, assim que a gente terminar aqui, esse vídeo fica disponível na página, você pode voltar ao começo e assistir tudo de novo, porque aqui a gente falou sobre muito assunto interessante, sobre essa parte médica, essa parte de suporte médico que o ABC tem num campeonato complicado como é a Série B. Dr. Roberto, obrigado por ter vindo, né? Em nome da redação a gente agradece e deseja sorte aí nessa sequência de Série B, que para quem pensa que é só para os jogadores, o médico também sofre com viagem, com deslocamento, com ônibus, 9, 7, 8 horas de ônibus por aí chá afora. de aeroporto, né? Chá de aeroporto, enfim. Boa sorte aí, tudo de bom. Tá. Eu gostaria de agradecer, né, o convite, me coloco à disposição de vocês, parabenizar pelo brilhante programa, né? E é que eu digo, como você diz, a gente está aí no buraco, a gente precisa sair, o ABC nessa fase negra, vamos ver se faz a fase, né, clara. E pelo menos já teve essa primeira vitória, e ainda tem muito chão pela frente, mas não pode esperar, né? Então tem que ser, quanto mais cedo melhor. É vamos dizer, um campeonato bastante nivelado, né? Você vê, está todo mundo ali colado e precisa ter muito cuidado. Então não tem jogo fácil mesmo, quer dizer, o ABC tinha um jogo aparentemente fácil, perdeu para o Náutico, pela lanterna, então isso não interessa. Então interessa que a gente pudesse ganhar do menor, poder até perder por maior, mas você hoje não tem adversário, né? Desde o Internacional, que teoricamente tem uma folha mais cara, mas você vê, está aí patinando, né? Então era para estar líder com pontos com folga e não acontece. E o ABC que não tem dinheiro, então às vezes a gente vê muita crítica, o pessoal de fora, mas a diretoria se empenhando, né? Hoje é difícil você ter muito dinheiro para estar colocando dentro e tudo caro, né? Desde você a parte de medicamento, a gente tem a colaboração de alguns laboratórios, o Jans, por exemplo, lá da MS, que nos ajuda, e por aí vai. Então às vezes a crítica, quem está fora não sabe o que a gente está passando no dia a dia, e aí muitas vezes a gente não vai expor as coisas internas do clube, né, para quem está lá fora. A gente quer que essa torcida, né, que é uma torcida bastante significativa do clube, que ela possa vir ajudar o ABC, como a gente estava falando. Se cada um der R$1 todo mês, o ABC sai do buraco. Não precisa ser quantidade grande, mas precisa que essa torcida venha ajudar a diretoria. Ninguém erra por querer, ninguém está lá, eu vou contratar um jogador e vou botar ele lá para se machucar, para ele perder gol, ninguém quer isso. Mas infelizmente a parte técnica, às vezes você contrata um melhor atleta, né, naquela realidade. Eu já me lembro que um ano o ABC contratou a seleção do estado da crônica e não deu em nada, né? Então muitas vezes o atleta se dá bem no clube, não dá no outro. Então vocês vejam aí mesmo, ABC América, o atleta se jogou bem num, às vezes não joga no outro, raramente consegue jogar nos dois. Então isso acontece, mas a diretoria está empenhada, e se pudesse, com certeza estaria jogadores de melhor qualidade, mas infelizmente o dinheiro é curto, né? O cobertor é curto, então fica difícil. Bacana. Valeu, É Magno. isso, agradecer mais uma vez a audiência, o engajamento dos torcedores, a presença do Dr. Roberto Vital. E o programa é isso, né? Humanizar, um dos objetivos é humanizar os profissionais do ABC. A gente que está no estádio, vê aquele médico correndo ali junto do marqueiro na hora da contusão. Então tem uma história, tem tudo, vocês já certamente a maioria de vocês já conheceram o Dr. Roberto Vital, mas ele falando da trajetória dele, da luta que é
cuidar de atletas profissionais, dar a dimensão de como é importante a função de médico de um clube. Então, agradecer ao Dr. Roberto Vital, ao Luan e principalmente ao engajamento aí do pessoal. E dizer que segunda-feira a gente está de volta, né? Toda segunda, 19 horas, Hora da Frasqueira, o programa que é feito por você, para você. Então já deixa aí também nos comentários o que é que você achou do programa, quem é que você queria ver aqui na segunda-feira que vem. O pessoal da ABC também está todo mundo acompanhando. Mandar um abraço para a Ilana, que é a diretora de comunicação da ABC, também estava ligada aqui com a gente, comentou na live. Deixa aí teu comentário que a gente vai trazer aqui sempre algum convidado especial para bater esse papo bacana com o torcedor da ABC. Segunda-feira a gente está de volta, e como eu sei que sempre tem torcedor infiltrado na live do ABC e na live do América, avisar que amanhã é dia de Hora do Mecão, 19 horas, para a gente falar tudo sobre o América Futebol Clube. Sempre tem a trairagem, sabe, doutor? Sempre é um entrando na do outro, é a parte sadia da rivalidade, é essa rivalidade. Amanhã vai estar o Fred que a aqui, gente né? apoia, e quem vai estar aqui amanhã é o Tadeu, né? Que Desculpa, Tadeu. O Fred já veio. Da classificação, e aí o atacante Tadeu. Se tiver algum americano assistindo agora, não perca amanhã. Se tiver ABCdista, claro que tem, querendo vir amanhã para a live do América, também fique à vontade. A porta está aberta para você. É isso, pessoal. A crítica, brincadeira, sadia, sempre é o que a gente apoia. Vai motivar. Essa é a parte legal do futebol. E qualquer coisa você confere no nosso site, novonoticias.com, ou nas nossas redes sociais, @novojornal_RN. É isso, pessoal. Um abraço, uma semana abençoada para todo mundo e até mais. Tchau, tchau. ABC Clube do Povo, campeão das multidões, será sempre o mais querido pelos nossos corações. Eu me orgulho ser da terra potiguar, quando vou para o gramado ver o ABC jogar. ABC Clube do Povo, campeão das multidões, será sempre o mais querido pelos nossos corações. Eu me orgulho ser da terra potiguar, quando vou para o gramado ver o ABC jogar.